Hoje eu vou gravar um conteúdo totalmente diferente do que eu costumo mostrar na internet. Polimento. Olha esse carro aqui, ó. Vê se precisa de polimento. Olha a situação disso daqui, ó. Eu dei uma pré-limpada, só passei um paninho porque estava um pouquinho sujo. Mas olha para isso daqui. Vê se isso aqui precisa de polimento. Se fosse uns tempos atrás, o cliente pedindo para mim fazer um serviço desse daqui, eu ia falar que não precisava. Olha só que burrice, né? E eu não tenho a coragem de chegar e oferecer um polimento numa situação dessa daqui para o cliente. Mas se ele me pedir para fazer o serviço, hoje eu faço, mesmo não tendo a necessidade. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como proceder numa situação dessa daqui, ó. Pouquíssima contaminação, quase nada. Esse carro aqui já foi polido alguma vez, provavelmente porque eu vi umas marquinhas ali no plástico. Então eu vou dar algumas dicas aqui, como iniciar, como proceder nesse tipo de situação aqui. Porque a gente, na internet tem muito vídeo bom, tem muita coisa boa aí que a gente pode estar aprendendo sempre. Mas eu vejo que tem algumas coisas assim que meio que, sei lá, a gente que está no ramo todo dia mexendo com isso, então tem coisa que eu acho que é sem necessidade. Tem alguns produtinhos hoje em dia aí que promete fazer aquela coisa 3 em 1, 4 em 1. Não vejo necessidade de fazer isso aqui num carro desse daqui, ó. O ideal, o mais correto, aqui eu dei uma pré-limpada aqui com pano, mas o ideal, o mais correto é fazer o que? Uma lavagem detalhada. Faz uma lavagem bem detalhada para poder deixar todos os vãozinhos tudo bem acabadinho, para o polimento, para o seu serviço ficar com a qualidade melhor. Eu não vou fazer uma lavagem aqui porque eu quero tentar começar e terminar o mais rápido possível. Se eu for fazer uma lavagem aqui, vai ter que enxugar muito bem enxugado. Na hora de eu passar as fitas, talvez vai estar um pouco molhado, um pouco úmido, não vai segurar direito. Então eu fiz uma limpada com pano úmido. Depois de tudo pronto, tudo terminado, eu vou lavar aqui as caixas de rodas, as rodas, os pneus. Então vou deixar tudo por último. Mas o correto é isso daí. Faz uma lavagem bem detalhada, enxuga bem, deixa secar um pouquinho para você conseguir depois passar as fitas, né? Sem que esteja úmido ou molhado, para ele poder grudar bem, certo? E aqui numa situação dessa daqui, ó, não tem marca de risco, não tem marca de pano, não tem marca de nada. O carro tá bem bonito. Então o que eu vou começar aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um teste. Eu vou ver se, já começando com o lustro, para ver qual é o resultado que ele vai me entregar. Faço num pedacinho, vejo se vai ser legal, se a superfície vai ficar lisinha. Se ficar legal, tudo bem. Eu faço só o lustro nele todinho. Se eu ver que não vai ter muito resultado, tal, aí eu começo com um refino. Não vou começar com corte aqui, porque não tem necessidade de começar com corte aqui. Para que eu vou começar com corte numa situação dessa daqui? Eu vou estar perdendo tempo. Então eu vou tentar começar com o lustro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Se não, pulo pro refino e depois passo pro lustro. O mais importante aqui, o mais importante de tudo é o acabamento. Deixa tudo bem acabadinho e uma proteção, né? Aplicar uma proteção para poder deixar a superfície bem top, tá? Então eu vou fazer alguns testes aqui e eu vou mostrar para vocês. Ó, fiz o isolamento das borrachas, né? Ó, dos plásticos. Só onde tem necessidade, ó. Não vou fazer corte nenhum, não vou fazer sujeira, não vai voar massa de polir para nenhum lugar, então é isso aqui, ó. Já fiz a parte aqui de cima do teto e essa coluna aqui, ó. O correto é isso daí, é começar por cima. Vem por cima e depois vem descendo, né? Eu vejo algumas pessoas fazendo pelas laterais e depois faz a parte de cima. Não é correto isso, porque você já finalizou a parte de cima, você tá aqui, ó, roçando a sua roupa aqui, você tá perto aqui do cabo, mesmo você jogando o cabo aqui por trás do ombro aqui, você tá encostando aqui, ó. Se o serviço já está feito aqui, já está pronto aqui, e você for fazer depois ali por cima, você pode ter que refazer o serviço aqui na lateral. Então
O mais correto é, começa por cima, vem descendo e vai fazendo, né, de cima para baixo. Aqui, ó, tem um dano aqui, acho que uma manchadinha de cocô de pombo, sei lá o que é. Então eu vou fazer o corte nesse dano aqui. A parte de cima foi tudo ok, depois fazer só o lustro, não teve nenhum problema, não tinha nada. Então eu vou fazer só uma correçãozinha aqui nessa parte aqui e pronto. O restante, se tiver tudo ok, eu faço só o lustro mesmo. Então eu vou passar uma massinha ali. Olha, exatamente. Aqui, ó. Agora eu vou conferir para ver se ficou lisinho. Acho que era cocô de pombo mesmo que tinha aqui. Ó, ficou lisinho, legal, ó. Consegui remover. Ó, nas estéticas por aí, os profissionais desse ramo de estética, eles costumam pingar na boina. Eu gosto de fazer assim, ó. Isso daqui eu já venho fazendo isso há muito tempo, antes de... Eu falo como se eu tivesse no ramo já há 30 anos, né? Eu sou novo no ramo. Faz o que? Uns 13 anos que eu tô no ramo. 13 para 14 anos. Eu sou novinho, molequinho, perto de muito cara por aí que tá há 20, 30, 40. Eu não sei nem quantos anos que o Quirino tá nesse ramo. Ele tá com 85 anos e ele tá trabalhando ainda no ramo de pintura. Não sei com quantos anos ele começou, mas imagina, o cara tá em 85 anos, ele deve ter uns 60 anos de profissão ou mais. Então, desde quando eu comecei a aprender a trabalhar com isso daqui já é um costume meu de eu fazer dessa forma. Eu já fiz um teste pingando aqui, eu não gostei. E eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Agora eu vou vir com a boina de lustro e venho dando continuidade no restante aqui. Se eu perceber que tem alguma coisa igual estava aparecendo por aqui, eu troco a boina de novo. Mas eu vou seguindo, vou fazendo isso daqui, ó. Daria para mim fazer também o seguinte aqui nessa situação, num carro desse aqui que não tem contaminação, não tem risco, não tem marca de pano. Eu poderia entrar com composto polidor aqui também com uma boina de refino, mas eu acho que é desnecessário numa situação dessa aqui, ó. Você passa a mão, você nem sente nada aqui assim, ó. Ó, aqui tem um pequeno risquinho aqui, ó. Aqui eu vou ter que entrar com a boina de corte.
Mas o que eu posso fazer também, né? Vou analisando toda a pintura, vejo onde tem necessidade, para não ficar toda hora trocando. Vou lá com a massa de polir, com a boina de corte, faço o que precisa ser feito nessas partes que tem necessidade de fazer isso, e depois eu venho numa tacada só com a boina de lustro. Aí ó, venho com o líquido de lustro, abaixo a rotação, para dar uma pequena espalhada, aí aumenta a rotação. Aí as pessoas vão me perguntar, deixa eu ver se está gravando. Qual é a rotação? Não sei qual é a rotação. Aqui marca aqui, ó, mas já pagou, nem sei, eu não vou por rotação. É a mesma coisa quando eu vou fazer a pintura. Eu não sei qual que é a regulagem da pistola. Eu aprendi dessa forma. Então eu vou muito pelo barulho. E pela vibração da máquina. Eu não vou deixar naquela rotação lá em cima no último, até o talo, porque eu vou provocar marcas aqui e pode correr o risco de eu queimar a pintura também. Então eu deixo um pouquinho abaixo do meio termo. E eu vou fazendo o trabalho. Ó, aqui já está finalizado. Ó. Eu não mostrei antes na câmera, mas eu vou procurar alguma coisa aqui do tipo que estava parecido ali, que eu acho que era cocô de pombo, uma leve marca de cocô de pombo. Então, nesse caso aqui, vim com massa de polir, com boina de corte. Olha a textura desse carro aqui, ó. Não é fininho também, mas é uma textura um pouco mais bonita do que as outras, né? Por ser uma BMW. Ó, tá vendo, ó? Conforme eu vou andando com a câmera, ó, você vê a textura, porque agora tá sem foco, mas tá focado ali na verdade, né? Ó. Olha lá, ó. É uma textura mais bonita do que os carros, os carrinhos básicos, né? Ó. Então aqui, ó, nessa situação aqui eu tenho um leve risco superficial. Vamos ver se eu consigo mostrar na câmera aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Vou vir com massa de polir com a boina, vou ver se eu consigo remover sem a necessidade de fazer o lixamento. Então vamos colocar a câmera de volta aqui. Trocar a boina. Peguei a boina de corte aqui, ó. Vou vir com massa de polir. Primeiramente, encosta a máquina para depois você ligar a máquina. Tem gente que liga a máquina para depois encostar. Isso aí você pode correr um risco de você queimar a pintura, desvelar. Então o ideal é você encostar a máquina primeiro para depois ligar. Verifica também, né, nesse caso aqui ela está numa rotação alta, verifica se está na rotação baixa e você liga a máquina, certo?
A máquina, a boina, ela tem que estar 100% achapada assim, ó. Só que eu dou uma leve inclinadinha aqui assim, ó, para caber aqui, ó, no começo da boina aqui caber meu dedo, ó. Não até a metade da boina, mas aqui assim, ó. Vou verificar aqui para ver se deu certo. Ó, sumiu o risquinho. Ó, eu já tinha finalizado o vídeo, mas deixa eu só mostrar só um detalhezinho aqui que muita gente não sabe. Parece uma coisa idiota, mas eu vejo que tem muita gente que não sabe. Então eu vou mostrar aqui nesse pedacinho aqui, nesse trechinho. Quando você estiver fazendo a etapa que você está no fim de peça ou no começo da peça, que é nos cantos, você tem que se atentar com isso. Por quê? Muita gente esvela esses cantos, queima a pintura nesses cantos, ou fica faltando polimento nesses cantos. Então o que você vai fazer? Qual que é o sentido de rotação da máquina? Ó, é sentido horário, tá vendo? Ó. Então quando você for encostar a boina nesse canto aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai dar uma leve inclinada na boina, para a boina simplesmente só a parte dela encostar na lata, que é a parte saindo, ó. A parte que está saindo é qual? É essa aqui, ó. Se você fizer o contrário, a parte de baixo vai estar entrando aqui, ó. Então é por isso que queima a pintura nos cantinhos. Então a boina, ela é sentido horário. Então toda vez que você for colocar a boina nesses cantos, você tem que ver qual que é a parte da boina que fica saindo. Então você tem que inclinar ela. Se você fizer reto, não vai adiantar nada. Você tem que dar uma leve inclinada. Se for no outro canto aqui, ó, por exemplo, aqui desse lado aqui, você vai dar uma leve inclinada para cima. Ó, a boina, ó. A parte tá, ela tá sentido, ela é sentido horário. Então a parte da boina, a parte de cima, ela só tá saindo. Ela só vai sair. Isso não vai queimar a pintura. Se você fizer ao contrário, ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Então ela vai queimar a pintura. Nesse canto é desse jeito. Já no outro lado é ao contrário. Vamos virar a câmera aqui, ó. Desse lado aqui, ó, ao invés de você virar, posicionar a boina para cima, você vai estar fazendo o que, ó? Ela vai estar entrando, ó. Ó. Então ela vai queimar a pintura. Então o que você tem que fazer é ao contrário, inclinar a parte de cima e a parte de baixo que tem que estar, olha lá, ó. A parte de baixo, ó. Deste lado aqui, você inclina a máquina assim, ó. Inclina a boina para cima. Do lado de lá, você inclina a boina assim, ó. Do lado de lá, inclina a máquina para cima. Do lado de cá, inclina a máquina para baixo, certo? É só isso que eu tinha para falar, porque eu vejo que tem muita gente aí no ramo, trabalha há muitos anos com isso e não se atenta a isso, acaba fazendo gastar essa parte da pintura aqui por conta de um detalhezinho mínimo desse, certo? Vou finalizar esse vídeo por aqui, mas deu para entender, né? Uma coisa que eu sempre falo é o quê? Esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Nesse caso aqui, ó, é um polimento estético. Um polimento estético. Então eu não preciso entrar com boina de lã,
de carneira, né? Com aquela boina híbrida, com a boina de espuma de corte. Nessa situação aqui, certo? Nessa situação aqui, porque não tem contaminação, não tem marca de pano de risco. Então, nessa situação aqui, eu já estou entrando diretamente com a boina de lustro com líquido lustrador, certo? Não vi necessidade. Eu poderia entrar com um descontaminante aqui com a Clay Bar também, já vim aplicando a cera, mas eu achei melhor fazer esse procedimento aqui, certo? Uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não trabalha exatamente com esse tipo de trabalho aqui, que é a estética, né? É um trabalho mais fácil, é um trabalho mais em comparação, não que não seja um trabalhoso. O nosso trabalho é um trabalho um pouquinho mais chato, um pouquinho mais detalhado. Por quê? A gente faz uma repintura, às vezes a repintura não saiu legal, saiu aquela casca de laranja, às vezes murchou. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a correção, que é o lixamento, fazer o lixamento, tira aqueles pontinhos de sujeira, deixa ele todo por igual, né? A textura ela tem que estar toda por igual. Se você não fizer um lixamento correto, ele fica com textura em um lugar, liso em outro lugar, fica com textura nos cantinhos e liso no restante. Então tem que saber fazer um bom corte, né? Porque senão, se você não fizer um bom corte e já pular para as outras etapas, que é no caso o refino e o lustro, se você não fizer um serviço legal, se você não tiver um revelador de holograma, um álcool isopropílico, água e sabão também pode ser detergente. Se você não fizer um trabalho top, que é com a boina de corte, esse é o principal, esse é o maior segredo. Você tem que deixar o trampo top no corte. Aí sim, finaliza. Aí você vem com refino, boina de refino, produto de refino. Aí você vem com boina de lustro com o líquido lustrador. Esses outros produtos e essas outras boinas, elas não vão resolver uma coisa que ficou para trás. Tem muita gente que acha que não, isso daí agora é o refino, isso aí agora é o lustro. Não, negativo. O refino e o lustro é só para remover a marca que ficou da boina de corte. É somente para isso. Ele não vai fazer, não, ele que vai dar o brilho. Não é. Não se engane com isso. Ele só vai remover as marcas da boina de corte. A boina de refino vai remover a marca da boina de corte. E a boina de lustro vai remover a marca da boina de refino. É só isso. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer na primeira etapa. Ali tem que ficar tudo perfeito na primeira etapa e ponto. É exatamente isso, beleza? Espero ter ajudado com essa dica aqui. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui.